Eu estava testando algumas coisas novas e pensei em fazer isso. Para evitar problemas, eu quero deixar uma coisa bem clara. O roteiro foi escrito por Ria, mas a ideia foi minha. Eu apenas guiei a história como um diretor, não como um escritor. Se ouvirem algum erro de português, é por causa do aplicativo que uso para transformar texto em áudio. Se tiverem alguma sugestão, dúvida ou qualquer coisa que queira dizer, vocês podem deixar nos comentários. A noite sobre o templo Hildo estava silenciosa, quebrada apenas pelo som suave e rítmico das gotas de chuva que batiam contra o tecido esticado de um guarda-chuva preto. Enquanto qualquer pessoa normal usaria a longa e imponente escadaria de pedra para descer o monte, Arashi Sullivan preferia o caminho que os olhos comuns evitavam. Ele caminhava pela floresta densa que cercava o templo. Seus passos eram calmos, quase indolores, avançando pela terra úmida com uma tranquilidade que desafiava a urgência daquela noite. Sua gola alta preta e o casaco claro contrastavam com a escuridão dos tracos das árvores, mas Arashi não fazia questão de se esconder. Sob a franja escura que caía levemente sobre seus olhos, suas íris vermelhas brilhavam discretamente na penumbra. Ele estava calmo. Foram 10 anos de espera. 10 anos de treino exaustivo desde o desastre que mudou sua vida e trouxe memórias de outro mundo. Tudo convergia para aquele exato momento. Ao redor dele, as sombras do chão pareciam vivas. Dezenas de pequenas silhuetas ágeis e silenciosas se materializavam e sumiam entre as raízes e arbustos. Os asterisco de desasterisco, os coelhos da fuga dos coelhos, haviam sido espalhados como uma rede invisível por toda a extensão do monte. Eles não faziam barulho, não deixavam rastro. Eram os olhos e ouvidos de Arashi, vasculhando cada centímetro da floresta em busca de uma energia específica. Uma energia decadente, mas ainda assim absurdamente divina. Arashi girou levemente o cabo do guarda-chuva com os dedos de unhas escuras, mantendo o passo constante. Ele sabia que o tempo cronológico daquela guerra estava prestes a se romper. Originalmente, aquela serva caminharia até as escadas, exausta, moribunda, após quebrar seu contrato místico com um mestre patético, e seria encontrada por Souichiro Kuzuki. Mas Arashi chegou primeiro. Ele mudaria o roteiro. De repente, a cerca de 300 metros de distância, na encosta mais íngreme e escura da mata, um de seus coelhos de sombra se desfez, enviando um estalo mental direto para a consciência de Arashi. Uma assinatura de mana massiva, porém oscilante e enfraquecida, havia sido detectada. Arashi parou de caminhar. Um meio sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Encontrei você, Caster, ele murmurou para si mesmo, sua voz saindo baixa e suave, sem qualquer traço de hesitação. Ele inclinou ligeiramente o guarda-chuva para trás, permitindo que os olhos vermelhos focassem na direção indicada. Com a maior tranquilidade do mundo, ele retomou a caminhada, desviando de um galho molhado enquanto descia a ladeira floresta adentro, indo de encontro à bruxa da Era dos Deuses. A chuva fria de frio que castigava o corpo trêmulo de Medea, encolhida entre as raízes massivas de uma árvore antiga, suas vestes roxas estavam encharcadas, misturando-se à lama e ao próprio sangue. Ela conseguia sentir sua vida esvaziando. Romper o contrato com seu antigo mestre havia custado caro. Sem uma fonte de mana estável, sua própria existência como espírito heróico estava se desfazendo em partículas de luz. Para uma bruxa lendária que outrora governou a feitiçaria em Colchis, morrer de forma tão patética em uma floresta escura era a humilhação suprema. Ela cerrou os dentes, os olhos violetas turvos pela exaustão, esperando o fim iminente. Foi quando um som quase imperceptível chamou sua atenção. Entre as folhas molhadas, a poucos passos de onde ela definhava, surgiu um coelho, alvo como a neve, destoando completamente da escuridão da tempestade. A criatura parou. Ela não fugiu ao notar a presença da serva. Em vez disso, o pequeno animal virou a cabeça lentamente, encarando Medea com olhos intensamente vermelhos, brilhando com uma inteligência que nenhum animal comum possuía. Um familiar, pensou Cassia. Um misto de alerta e desdém surgindo em sua mente debilitada. Ela tentou erguer a mão para conjurar um feitiço de defesa, mas antes que pudesse mover um dedo, o coelho simplesmente estourou. Não houve sangue ou carne. O corpo do animal explodiu silenciosamente em uma densa tinta negra, uma substância viscosa que, ao tocar o chão, evaporou instantaneamente em uma fumaça escura, desaparecendo no ar como se nunca tivesse existido. Medea arregalou os olhos. Aquilo não era taumaturgia tradicional, não era projeção, nem invocação de espíritos da natureza daquela era. Era algo estranho, antigo e sombrio de um jeito diferente. Segundos depois, o som rítmico de passos esmagando as folhas secas secou. Medea forçou a visão através da penumbra da floresta. Uma silhueta esguia e elegante surgiu entre as árvores, descendo a encosta com uma calma que beirava um insulto diante da tempestade. Era um rapaz jovem. Ele segurava um guarda-chuva preto com extrema elegância, mantendo os olhos fechados enquanto um sorriso meticulosamente desenhado habitava seus lábios.
Era uma expressão que tentava transmitir gentileza e acolhimento, mas que, para os olhos astutos da bruxa, exalava um cinismo cirúrgico. Cada traço daquela calmaria parecia calculado, uma fachada perfeitamente ensaiada que gritava perigo. Uma pessoa falsa que sabia exatamente o poder que carregava. Ele parou, exatos 5 metros de distância dela, nem um passo a mais, respeitando o raio de ação que até mesmo uma serva moribunda poderia ter. O respeito tático disfarçado de cortesia. Ainda de olhos fechados, a chuva batendo contra o topo de seu guarda-chuva, o jovem quebrou o silêncio. Sua voz saindo mansa e melodiosa, Arashi abriu os olhos lentamente. Suas íris vermelhas reluziram na escuridão da floresta. Enquanto fazia, ele permitiu que uma quantidade sutil, quase imperceptível de sua energia mística escorresse por seus circuitos. O controle refinado fez com que um leve contorno de luz e sombras ondulasse ao redor de seu corpo, criando um brilho tênue que o destacava sutilmente da escuridão da tempestade, um truque puramente visual, mas que para os sentidos aguçados de uma serva, indicava que ele não era um humano comum. Ele inclinou ligeiramente o guarda-chuva para o lado, revelando por completo sua expressão. A voz dele flui pelo ar de forma mansa, preenchendo o espaço entre os dois com uma tranquilidade reconfortante, apesar de a sua própria postura impecável ainda carregar aquele ar enigmático que beirava o cinismo. No fundo, porém, o interesse dele em mantê-la viva era a mais pura verdade. A senhorita não parece muito bem, disse Arashi, observando-a fixamente. Você está doente. Precisa de ajuda. Se quiser, eu posso chamar uma ambulância ou ir até o templo. Eu conheço algumas pessoas de lá. Talvez eles possam te ajudar. As palavras foram cuidadosamente escolhidas. Ele fingia ser apenas um morador local prestativo que por acaso tinha conexões com o templo Hildo, mas o brilho ao redor de seu corpo, e o fato de ele não ter demonstrado um pingo de surpresa ao ver uma mulher com roupas gregas exóticas sangrando na lama entregavam que ele sabia exatamente com quem estava falando. Medea, mesmo debilitada, estreitou os olhos violetas, tentando decifrar o enigma diante dela. Aquele garoto exalava uma quantidade de energia absurda, mas o tom de voz dele, por mais calculado que parecesse, carregava uma intenção real de estender a mão. A reação de Medea foi puramente instintiva, o reflexo de uma vida inteira marcada por traições. Mesmo com as pernas trêmulas e o corpo clamando por descanso, ela forçou um passo para trás, apoiando-se no tronco rugoso da árvore. Seus olhos violetas faiscaram com uma fúria desesperada. Erguendo ligeiramente a mão direita, os nós dos dedos empalideceram enquanto pequenas runas flutuantes, de um tom púrpura ameaçador, começaram a se desenhar no ar ao seu redor. Ela estava pronta para disparar um feitiço de alta velocidade da Era dos Deuses, disposta a obliterar o desconhecido antes que ele pudesse se aproveitar de sua fraqueza. Mas Arashi previu o movimento. Ele era um estrategista, afinal. Antes que as runas de Kester pudessem brilhar por completo, ele agiu com uma fluidez impressionante. Sem recuar um único centímetro, o jovem deu um passo suave à frente e estendeu o braço que segurava o guarda-chuva preto na direção dela, oferecendo o abrigo contra a tempestade. O gesto cortou imediatamente a tensão do combate iminente. A chuva começou a molhar os ombros e o casaco claro de Arashi, mas ele não pareceu se importar. Seus olhos vermelhos sustentaram o olhar desconfiado da bruxa, e a enxurrada de perguntas preocupadas continuou a fluir de sua boca, atropelando qualquer intenção hostil que ela pudesse ter. A senhora está um pouco machucada. Está tudo bem. Você consegue andar. Você é capaz de falar. O que aconteceu com você? Por favor, me deixe te ajudar. Para selar a ensinação, Arashi recolheu a mão livre e a apoiou suavemente sobre o peito, curvando ligeiramente o corpo para a frente. Toda a sua linguagem corporal mudou em um instante e os ombros relaxaram. A expressão cínica deu lugar a uma máscara de pura empatia e inocência. Ele parecia o retrato perfeito de um jovem cidadão de Fuyuk desesperado para salvar uma mulher em perigo, alguém totalmente confiável e inofensivo. Medea hesitou. As runas roxas ao redor de seus dedos oscilaram, perdendo o brilho. A incongruência entre a energia imensa que ele emanava e aquela atitude quase ingênua a deixou momentaneamente sem reação. A desconfiança de Medea lutou contra a necessidade desesperada de sobrevivência. Aqueles olhos violetas, acostumados com a frieza dos homens, analisaram a postura de Arashi por longos e tensos segundos. Por fim, a fragilidade de seu corpo espiritual falou mais alto. Ela deu um passo hesitante à frente, a saia longa de suas vestes roxas arrastando na lama, e estendeu a mão pálida para aceitar o guarda-chuva. Mas o esforço cobrou seu preço. Sua visão escureceu. As pernas falharam completamente e ela tropeçou, perdendo o equilíbrio. Antes que o corpo da bruxa atingisse o chão lamacento, Arashi agiu com reflexos precisos. Ele largou o guarda-chuva, que caiu de lado na relva úmida, e estendeu os braços para frente com firmeza, amparando-a. O impacto foi leve,
Medea parecia quase desprovida de peso físico, uma casca frágil prestes a desaparecer. Ela desabou completamente contra o peito dele, o rosto côncavo próximo ao ombro do rapaz, respirando com dificuldade. Apoiando-a com cuidado, Arashi manteve a voz baixa e incrivelmente tranquila, quebrando o silêncio da chuva. Pensando bem, deve ser estranho estar recebendo ajuda de alguém que você nem conhece. Então, deixe-me desculpar pelo meu erro e me apresentar primeiramente. Meu nome é Arashi Sullivan, é um prazer conhecê-la, e você não precisa se preocupar, eu te carrego. Com uma facilidade impressionante, impulsionada pelo vigor físico de quem treinou arduamente por 10 anos, ele passou um dos braços por trás das costas dela e o outro sob o joelho, erguendo-a com delicadeza no estilo de noiva. Ajeitando o corpo de Medea contra o seu para protegê-la ao máximo possível da água que caía, Arashi deu as costas para a clareira escura. Ele começou a caminhar em direção à trilha principal que levava às grandes escadarias de pedra do templo Hyudo, pisando com firmeza e sem pressa, como se o peso de uma serva mística não fosse absolutamente nada. Enquanto avançava sob o som dos pingos que agora batiam diretamente contra suas roupas, ele inclinou levemente a cabeça para baixo, encarando o rosto pálido da mulher em seus braços, e fez uma última pergunta com o mesmo tom sereno. A senhorita tem algum lugar para onde preferiria que eu te levasse? Medea, com o rosto parcialmente escondido pelo capuz encharcado, sentiu a imensa onda de energia que emanava daquele garoto tão perto. Ela estava completamente à mercê dele, fraca demais para conjurar até a mais simples esfera de mana. Medea hesitou por um instante, o peito subindo e descendo com dificuldade enquanto tentava processar a própria vulnerabilidade. A situação era humilhante para a bruxa da traição carregar o peso de sua lenda, e ainda assim, ser salva por um completo estranho no meio de uma floresta. Não, eu não tenho, respondeu ela, a voz saindo em um sussurro quase inaudível, visivelmente incomodada com as circunstâncias. Ela desviou o olhar para o lado, escondendo o rosto sob a aba do capuz molhado. Suas feições misturavam uma vergonha amarga por depender de um humano, uma desconfiança arraigada que a fazia esperar o pior a qualquer momento, e um desconforto físico e emocional que a consumia por inteiro. Arashi assimilou a resposta com a mesma serenidade de antes, processando as opções em sua mente estrategista. Levar uma mulher com vestes gregas antigas e escorrendo mana para um hospital comum estava fora de cogitação, geraria perguntas demais. Carregá-la até a própria casa também seria um incômodo logístico desnecessário para o início de seus planos. O templo Hyudo, imponente no topo do monte, era a escolha perfeita. Estava a poucos minutos dali. De acordo com o que ele já havia mapeado para aquela noite, o local estaria praticamente vazio àquela hora. O alarde seria mínimo, e ele poderia acomodá-la sem interferências externas. Entendo. Então, vamos sair dessa chuva, disse Arashi, ajeitando o peso dela em seus braços com segurança. Ele mudou ligeiramente a rota, deixando a mata fechada para trás e começando a subir os degraus de pedra que levavam direto aos portões do templo. O som de seus passos firmes ecoava contra a pedra úmida, competindo com o barulho da tempestade que agora lavava o casaco claro do rapaz. Em seus braços, Medea permanece em silêncio, recolhendo o resto de suas forças, mas com os sentidos totalmente alertas a cada movimento daquele jovem enigmático. Com movimentos fluidos, Arashi se inclinou um pouco para recuperar o guarda-chuva preto que havia deixado na relva. Ajeitando o corpo de Medea em seu colo com firmeza para que ela ficasse o mais confortável possível, ele estendeu o braço para cobri-la, tentando protegê-la da chuva cortante que continuava a desabar. A subida pelas longas escadarias de pedra do templo Hyudo foi feita sob o som constante do temporal. Arashi mantinha um ritmo constante, demonstrando uma resistência física invejável enquanto vencia degrau por degrau com a bruxa em seus braços. Medea, embora estivesse em um misto de alerta e exaustão, permaneceu em silêncio, sentindo o calor e a energia massiva que emanavam do rapaz. Depois de alguns minutos de subida implacável, os imponentes portões de madeira do templo surgiram através da névoa e da água. Arashi alcançou o topo e se dirigiu até a entrada principal, onde o teto oferecia um primeiro abrigo contra a tempestade. Só mais um momento, ele murmurou com sua voz sempre mansa. Com extremo cuidado, ele se abaixou, flexionando o joelho, e apoiou o corpo debilitado de Medea no chão coberto, deixando-a recostada ali para que não ficasse exposta ao vento direto. A bruxa soltou um suspiro fraco, observando cada movimento dele com seus olhos violetas. Livre do peso, Arashi levou a mão ao bolso do casaco e puxou o celular. Ele rapidamente buscou na lista de contatos e descompareceu Ryudo, o herdeiro do templo e seu conhecido de escola. Sabendo que o local estaria vazio e que se era alguém responsável, ele era a pessoa perfeita para abrir as portas sem fazer perguntas espalhafatosas. O telefone começou a chamar, o visor iluminando o rosto de Arashi na penumbra do portal. O telefone não chamou mais do que 3 vezes antes do clique da linha sendo completada. Do outro lado,
a voz sonolenta, mas instantaneamente alerta de Seiyudo ecoou, confusa por receber uma ligação àquela hora da noite. Arashi não deu espaço para preliminares, mantendo o tom calmo, mas injetando uma urgência calculada na voz. Ele foi direto ao ponto. Issei, sou eu. Preciso da sua ajuda. Eu não posso explicar tudo agora, mas eu encontrei uma mulher machucada perto do templo, e como levaria muito tempo e daria trabalho até chegar no hospital, eu achei que seria melhor trazer ela para cá e dar os primeiros socorros. Será que você poderia abrir a porta aqui para que eu possa cuidar dela aí dentro? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Issei piscou, tentando processar a enxurrada de informações. Um pedido daqueles, vindo de um colega de escola tão centrado quanto Arashi, não era algo para se ignorar. Mesmo completamente confuso com a situação bizarra, o senso de dever e a natureza prestativa de Issei falaram mais alto. O quê? Uma mulher machucada? Espera, Arashi, tudo bem, estou indo. Não saia daí, respondeu Issei. O som de passos apressados já ecoando pelo telefone antes da ligação cair. Pouco depois, o som pesado das tracas de madeira ecoou e a grande porta do templo se abriu, revelando um Issei ajeitando as vestes com pressa. Seus olhos se arregalaram ao ver Arashi segurando o guarda-chuva, e no chão, uma mulher com trajes roxos exóticos e capuz. Antes que Issei pudesse começar a fazer as dezenas de perguntas que se formavam em sua mente, Arashi recolheu Medea nos braços novamente com extrema leveza. Notando o movimento, ele percebeu que a bruxa havia finalmente cedido à exaustão extrema, seus olhos violetas estavam fechados e a cabeça pendia pesadamente contra o ombro dele. Ela havia desmaiado. Por aqui, rápido sussurrou Issei, engolindo as perguntas e gesticulando para que Arashi o seguisse pelos corredores de madeira polida do templo. Enquanto caminhavam em direção a um dos quartos de hóspedes desocupados, o som da chuva do lado de fora se tornando mais abafado, Arashi olhou para baixo. Ele ajeitou sutilmente a posição de Medea em seu colo, conferindo se ela parecia minimamente confortável e se o capuz não estava sufocando-a. O cuidado dele, mesmo com uma serva que ele mal conhecia, parecia natural. Aproveitando o silêncio do corredor, Arashi olhou para as costas de Issei e fez mais um pedido, mantendo a voz baixa para não ecoar pelo templo silencioso. Issei, eu sei que posso estar pedindo muito, mas será que você poderia preparar uma toalha quente? Issei olhou por cima do ombro, a expressão ainda um misto de pura incompreensão e preocupação mútua. Uma toalha quente. Tudo bem. Eu pego na cozinha assim que deixar vocês no quarto. Eles finalmente alcançaram a porta de correr de um quarto simples e tradicional, com um cheiro característico de tatame limpo. Issei não demorou a voltar. Ele entrou no quarto de hóspedes trazendo uma bacia com água e algumas toalhas limpas e quentes, o vapor subindo levemente no ar frio da noite. Ele ainda parecia querer fazer 1000 perguntas sobre quem era aquela mulher e o que trajes tão exóticos faziam ali, mas, vendo a seriedade no semblante de Arashi, decidiu morder a língua. Vou deixá-los aqui para que você possa cuidar dela em paz, disse Issei, ajeitando os óculos. Se precisar de mais alguma coisa, estarei na cozinha ou no meu quarto. Obrigado, Issei. Isso já ajuda muito. Arashi agradeceu com um aceno cortês. Assim que a porta de correr se fechou e os passos do herdeiro do templo se distanciaram pelo corredor, a atmosfera do quarto mudou. Arashi virou-se para a figura inconsciente de Medea, estendida sobre o tatame. O plano estava correndo exatamente como planejado, mas a prioridade imediata era estabilizá-la. Com movimentos cirúrgicos, e ao máximo de cuidado para não agravar nenhum ferimento oculto, Arashi começou a remover as camadas encharcadas de suas vestes roxas. Ele retirou apenas o estritamente necessário manto externo pesado e as peças superiores que acumulavam a água fria da tempestade, mantendo a decência e o respeito pela dignidade da serva, mesmo que ela estivesse apagada. Pegando a toalha quente, ele começou a limpar a lama e a secar a pele pálida e fria de Cassia. Suas mãos de unhas escuras moviam-se com precisão, limpando os resquícios de sangue e a umidade que ameaçava baixar ainda mais a temperatura corporal dela. Cada toque era calculado. Ele precisava garantir que ela estivesse confortável e seca para que sua estrutura espiritual não sofresse ainda mais desgaste. Depois de terminar de assá-la e cobri-la com um cobertor limpo do templo para mantê-la aquecida, Arashi recolheu as vestes encharcadas de Medea. Usando sutilmente sua perícia e controle, ele enxugou o excesso de água dos tecidos místico-tecidos e estendeu as roupas em um suporte adequado no canto do quarto, perto de onde o calor do ambiente ajudaria a terminar de secá-las sem danificar a fibra mágica. Terminado o trabalho manual, Arashi sentou-se nos calcanhares ao lado do futa, observando a bruxa da Era dos Deuses respirar de forma um pouco mais estável, embora a assinatura de mana dela ainda piscasse de forma perigosa. Arashi recolheu as toalhas usadas e garantiu que as vestes roxas de Medea estivessem dispostas de forma que o tecido místico pudesse respirar e secar adequadamente. Satisfeito com o trabalho manual,
Ele cruzou o quarto com passo sinal de vez, indo se sentar do lado oposto, bem em frente ao futon onde a serva repousava. Ele se acomodou de pernas cruzadas na penumbra. O som da tempestade lá fora aos poucos começou a diminuir, transformando-se em uma chuva mansa que batia contra o teto do templo Hildo. No quarto silencioso, apenas a respiração fraca de Medea e o sutil contorno de suas sombras no chão preenchiam o espaço. Arashi não acendeu as luzes. Seus olhos vermelhos permaneciam fixos na figura pálida da bruxa, brilhando suavemente no escuro. Ele não invocou panaceia, nem tentou acelerar o processo com energia positiva. Sua mente estrategista sabia que o descanso natural após o choque de romper o contrato era o curso mais seguro para que a estrutura espiritual dela se estabilizasse sem rejeição. A noite avançou lentamente, hora após hora. Arashi não demonstrou um pingo de cansaço. Para alguém que moldou próprio corpo e mente através de 10 anos de disciplina implacável, manter-se em vigília absoluta era uma tarefa simples. Ele permaneceu ali, imóvel como uma estátua de sombras, guardando o sono daquela que o mundo conheceria como a bruxa da traição, mas que, para o seu plano, seria a peça fundamental. Os primeiros raios da manhã começaram a romper a neblina de Fuki. A luz suave e cinzenta da alvorada infiltrou-se pelas frestas das portas de correr de papel soje, iluminando gradualmente o quarto de hóspedes. O calor começava a retornar ao ambiente. No futa, as pálpebras de Medea tremeram levemente. A exaustão extrema finalmente começava a dar lugar à consciência. A luz dourada do final da tarde já cortava o quarto em ângulos longos quando Medea finalmente recuperou a consciência. Seus olhos violetas se abriram devagar, piscando contra a claridade mansa. Por alguns segundos, o teto de madeira clara e o cheiro suave de palha de tatame pareceram completamente alienígenas. Sua cabeça latejava com uma dor aguda, e uma onda de tontura atingiu assim que ela tentou forçar as memórias a se alinharem. A chuva e a floresta escura, a sensação de estar desaparecendo e um garoto de olhos vermelhos. O pânico físico veio logo em seguida. Medea tentou se apoiar nos cotovelos para se levantar, mas um gemido baixo escapou de seus lábios. Seu corpo espiritual parecia pesado como chumbo, esvaziado de quase toda a mana que sustentava sua existência. Foi nesse movimento que ela percebeu. Suas vestes externas pesadas, o manto místico que sempre a protege, haviam sumido. Um calafrio de humilhação e puro terror percorreu sua espinha. Instintivamente, ela agarrou os lençóis e o cobertor do futon com as mãos trêmulas, puxando-os contra o peito e envolvendo-se com força, colando as costas contra a parede do quarto para se isolar. Seus olhos vasculharam o ambiente como os de um animal encurralado, até que se fixaram na silhueta sentada do outro lado do cômodo. Arashi permanece exatamente onde estivera a noite toda. Ele moveu sutilmente a cabeça, os olhos vermelhos encontrando os dela através da penumbra da tarde. Quem é você? A voz dela cortou o silêncio, saindo ríspida, seca e carregada de uma hostilidade cortante. Ela tentou projetar toda a autoridade de uma bruxa da era dos deuses, mas a fraqueza em suas cordas vocais se entregava ao desespero. Onde eu estou? O que você fez comigo e o que você quer de mim? Ela cerrou os dentes, os nós dos dedos se empalidecendo enquanto apertava o lençol contra o corpo. O tom dela era grosseiro, quase rígido. Cada palavra vinha blindada pelo medo e pela certeza absoluta que sua vida inteira lhe ensinara os homens eram criaturas gananciosas. Ninguém estenderia a mão para uma serva moribunda na tempestade a menos que quisesse transformá-la em uma ferramenta descartável. Arashi não se moveu de seu lugar. Em vez disso, seus olhos vermelhos percorreram a figura de Medea com uma preocupação genuína, tentando avaliar visualmente se o descanso havia sido suficiente para estancar o desgaste de sua forma física. Ele manteve a distância de 5 metros, respeitando rigorosamente o espaço dela, ciente de que qualquer avanço abrupto faria a bruxa morder como um animal encurralado. Por causa dos lençóis que ela abraçava contra si e da penumbra que ainda restava nos cantos do quarto, era difícil fazer uma análise médica precisa. Ele soltou um breve suspiro, o ar escapando de seus lábios de forma mansa, antes de começar a responder cada uma das perguntas com uma calma imperturbável. Quem sou? Meu nome é Arashi Sullivan. Onde estamos? Esse é o Templo Hildo. Eu te trouxe para cá porque um dos monges é meu amigo, e aqui eu poderia cuidar melhor de você, já que seria complicado te levar até um hospital por causa da distância. Ele fez uma pausa voluntária, deixando o silêncio preencher o quarto por alguns segundos antes de tocar na ferida mais profunda dela, o motivo de tê-la salvo. Arashi inclinou levemente a cabeça, sustentando o olhar desconfiado de Cassia. Fixando suas íris vermelhas diretamente nos olhos violetas dela, ele permitiu que aquele sorriso meticulosamente desenhado retornasse aos seus lábios. Era uma expressão que emanava algo estranho, uma doçura calculada que desafiava a lógica daquela guerra,
enquanto ele respondia da forma mais doce e inocente que alguém poderia alcançar. Mesmo que você não acredite em mim, eu só quero o seu bem. A resposta caiu sobre Medea como um balde de água fria, mas em vez de acalmá-la, fez seus sentidos entrarem em curto-circuito. Eu só quero o seu bem. A frase ecoou na mente da bruxa, soando quase blasfema. Jason havia dito palavras parecidas quando precisava que ela traísse seu próprio pai. A Trungalhasta provavelmente fingira cortesia antes de trancá-la em um laboratório para extrair seu sangue como uma bateria viva. Ouvir aquilo de um jovem mago moderno, que exalava uma presença mística tão densa e misteriosa, fez o estômago de Medea revirar. Ela apertou os lençóis com ainda mais força, a ponto de as pontas dos seus dedos doerem. Seus olhos violetas faiscaram, oscilando entre o constrangimento de estar naquela posição vulnerável e um escárnio amargo. O meu bem, ela repetiu, a voz saindo baixa, gélida e destilada em puro cinismo. Um riso soprado, sem qualquer vestígio de humor, escapou de seus lábios. Não zombe de mim, pirralho humano. Nenhum mago gasta energia, invade o espaço de um espírito heróico e suborna Mojas por benevolência. Você sabe o que eu sou. Você sentiu a minha mana. Ela tentou erguer o queixo, buscando recuperar a dignidade real que lhe pertencia, mas um tremor involuntário nos ombros atraiu. Ela estava sem mestre, sem fonte de energia, e aquele garoto à sua frente parecia transbordar uma força que ela mal conseguia catalogar. Se você queria uma serva para a guerra do Santo Graal, deveria ter pensado em algo melhor do que brincar de bom samaritano. Ela continuou, os dentes cerrados, tentando disfarçar o medo terrível de que ele simplesmente decidisse descartá-la agora que ela se mostrava hostil. Diga logo o seu preço, Arashi Sullivan. O que você quer que eu faça em troca da minha vida? Arashi sentiu um leve aperto no estômago. Sob o tecido claro de seu casaco, suas mãos fecharam-se em punho, os dedos pressionando a própria calça com uma força sutil. Ele não estava irritado com a hostilidade dela, estava incomodado. Havia algo profundamente desconfortável em ver aquela mulher tão armada, tão machucada pelas próprias memórias, projetando nele os monstros do seu passado. Mas ele era um estrategista de nível absoluto. Ele precisava engolir o desconforto, suportar o peso daquela atmosfera e manter o controle milimétrico da situação. Forçando os músculos da face, ele sustentou o sorriso gentil e respondeu com uma calmaria desconcertante. Eu não quero lutar. Aquele copo sujo não significa nada para mim. Se você quiser ele, tudo bem. Eu posso te ajudar, apesar de que eu acho que você não vai poder usá-lo mesmo se obtê-lo. Ele fez uma pequena pausa, deixando que o peso de suas palavras sobre o Santo Graal flutuasse no ar. Então, Arashi inclinou a cabeça de lado. Seus olhos vermelhos brilharam com uma vivacidade nova, e suas últimas palavras saíram acompanhadas de um sorriso genuinamente animado, seu tom de voz transitando para algo muito mais calmo, leve e divertido, como se estivesse saboreando a própria audácia. Mas se você realmente quiser motivo para o porquê estou aqui cuidando de você, eu acabei de dizer. Mas se eu posso repetir se você quiser. Medea piscou, momentaneamente sem palavras. O cinismo que ela havia preparado para rebater qualquer proposta de contrato místico simplesmente ruiu diante daquela resposta. Chamar o Santo Graal o artefato onipotente pelo qual heróis e magos se matavam de copo sujo era uma heresia sem tamanhos. Mas o que realmente a desestabilizou foi o tom dele. Aquele garoto estava se divertindo. Ele emanava uma confiança tão absurda que parecia tratar a guerra como um mero tabuleiro de xadrez, onde ele já conhecia o checkmate. Ela recuou 1 milímetro a mais contra a parede, os lençóis ainda firmes contra o peito. Seus olhos violetas o escanearam de cima a baixo, buscando qualquer sinal de blefe, qualquer falha na atuação mansa daquele humano. Mas não havia. Havia apenas uma determinação enigmática e aquele sorriso irritantemente doce. Você é louco, ela murmurou, a voz perdendo um pouco da rigidez arrogante, dando lugar a uma perplexidade genuína. Acha que a Guerra do Graal é um brinquedo? Acha que pode simplesmente me ajudar a conseguir o cálice, que isso não mudará nada? Ela desviou o olhar por um segundo, os dentes cerrados de frustração. Ela odiava não estar no controle. Odiava o fato de que, mesmo sendo uma das maiores bruxas da história, sua própria vida agora dependia do capricho de um rapaz que parecia achar a situação toda divertidíssima. Se o Graal não te interessa, ela voltou a encará-lo, a voz mais baixa, mas ainda afiada. Por que insistir tanto em mim? O que você ganha salvando uma bruxa rejeitada por todos? Arashi manteve o olhar divertido por mais um breve instante, saboreando o silêncio atônito que havia se instalado no quarto. O que eu ganho salvando você? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, ele comentou, sua voz ecoando suave contra as paredes de madeira do templo. Com movimentos deliberados e calmos para não assustá-la, ele se levantou de seu lugar do outro lado do cômodo. Arashi caminhou calmamente, encurtando a distância de 5 metros até ficar bem ao lado do Futa. Ele se ajoelhou ali,
bem de frente para ela, apoiando as mãos sobre o próprio colo na postura tradicional de Seiza. Era uma demonstração clara de respeito, e de uma leve submissão, abaixando sua guarda para mostrar que ela estava segura. Inclinando ligeiramente o corpo, ele começou a explicar, com uma sinceridade que quebrava qualquer resquício de sua fachada cínica. Primeiro, eu ganho a razão de cumprir a minha palavra, mesmo que você não saiba do que eu esteja falando. E segundo, eu acho que não tem nada que me deixaria mais feliz do que isso. Se você quiser, durante essa guerra, eu posso ser a sua espada. Já que você não pode lutar, me deixe lutar no seu lugar. Em troca, eu só quero te pedir uma coisa tão simples que acho que você não vai ver problema em fazer por mim. Medea aprendeu a respiração. A proposta era o completo inverso do que ela estava acostumada. Um humano oferecendo-se para ser a espada de um espírito heróico, para lutar e sangrar no lugar de uma serva decadente. Ela esperou pelo golpe, pela armadilha, pelo preço absurdo que viria a seguir. Arashi ergueu a cabeça devagar. Seus olhos vermelhos travaram diretamente nas íris violetas de Kessia, brilhando com uma intensidade pura e desarmante antes de declarar o seu pedido. Eu quero ver o seu sorriso. Não um sorriso qualquer, mas um sorriso de genuína felicidade. O quarto pareceu congelar. Medea arregalou os olhos, os lábios entreabertos em choque absoluto. De todas as exigências perversas, contratos de sangue ou sacrifícios que ela esperava ouvir de um mago, aquilo era algo que sua mente, moldada pela tragédia da Grécia Antiga, simplesmente não conseguia processar. O pedido era tão abstrato, tão absurdamente inocente, e ao mesmo tempo, tão devastadoramente íntimo que a deixou completamente desarmada. Suas bochechas pálidas imediatamente se tingiram de um vermelho vivo de puro constrangimento. Ela tentou desviar o olhar, mas a seriedade nos olhos vermelhos de Arashi parecia prendê-la no lugar. Oh, o que você está dizendo, seu idiota? Ela gaguejou, o tom de voz subindo uma oitava, perdendo toda a pose de bruxa intimidadora. Ela puxou os lençóis ainda mais para cima, cobrindo metade do rosto vermelho para se esconder dele um sorriso. Você arrisca sua vida, me traz para um templo e se oferece para lutar contra servos lendaios por algo tão ridículo. Você é mesmo um lunático. Ela bufou, o peito subindo e descendo acelerado. Mas, por trás da fachada de irritação e vergonha, o coração místico de Medea bateu de um jeito que não batia há séculos. Aquele garoto não queria o Graal, não queria o conhecimento dela e não queria usá-la como um objeto. Ele queria vê-la feliz. A desconfiança dela não sumiu por completo, afinal, era uma ferida de iras, mas a muralha de gelo ao redor de seu coração acabara de sofrer a primeira e mais profunda rachadura. Arashi sustentou o olhar dela, recusando-se a recuar diante do surto de constrangimento de Medea. Suas íris vermelhas a encaravam profundamente. Para alguém como ele, moldado por uma disciplina rígida e focado em objetivos puramente estratégicos, expressar sentimentos daquela forma era um terreno desconhecido e complexo. Havia uma sutil hesitação em seus ombros, uma rigidez que mostrava o quanto ele estava se esforçando para colocar em palavras toda a sinceridade que carregava no peito. Ele engoliu em seco, a voz saindo um pouco mais baixa, mas com um peso inegável. Eu posso não saber de tudo pelo que você passou, mas pelo que eu sei eu não posso deixar isso passar. Ele fez uma pausa, o tom de voz suavizando ainda mais, despindo-se de qualquer resquício de cinismo. O estrategista deu lugar ao rapaz que simplesmente queria entender a dor da mulher à sua frente. Por favor, me diga o que você quer do Santo Graal. A pergunta, feita com tamanha seriedade, cortou o resto da agitação de Medea. Ela só lhe abaixou o lençol que cobria metade de seu rosto, revelando os lábios cerrados e a expressão que agora misturava o rubor do constrangimento com uma melancolia antiga e profunda. Ouvi um humano reconhecer, mesmo que por cima, que ela havia passado por muita coisa. Tocou em uma ferida que Medea passara a eternidade tentando esconder sob camadas de arrogância e malícia. Ninguém nunca se importará com o que ela sofrera em Colchis. Para o mundo, ela era apenas a bruxa que assassinou a própria família. Ela desviou os olhos violetas para o chão de tatame, observando os feixes de luz dourada da tarde que começavam a sumir. Seus dedos relaxaram um pouco a pressão sobre o tecido do cobertor. O que eu quero? Ela repetiu, a voz saindo quase como um sussurro, desprovida de qualquer veneno. Ela soltou um riso amargo, olhando para as próprias mãos pálidas. Que desejo uma criatura como eu poderia ter? Eu não quero a imortalidade, nem riquezas, e muito menos governar o mundo moderno. Ela abraçou os joelhos por baixo do cobertor, encolhendo-se um pouco mais, parecendo subitamente muito menor e mais frágil do que a lendária Kessia. Eu só queria voltar para casa, confessou, a voz embargada por uma vulnerabilidade que ela nunca mostrará a ninguém nesta era. Para minha terra natal, para os dias antes de tudo dar errado, antes de eu me tornar esse monstro que todos rejeitam. Eu só queria um lugar ao qual eu pertencesse de verdade. Ela mordiu o lábio inferior,
virando o rosto abruptamente para o lado, irritada consigo mesma por ter sido tão honesta com um garoto que acabara de conhecer. Ela esperava que ele irisse, ou que dissesse que um desejo desses era impossível para o Graal realizar da forma como ela imaginava. Voltar para o passado e reescrever a sua história. Arashi repetiu as palavras dela em um sussurro reflexivo. Ele levou os dedos ao queixo, estreitando as íris vermelhas enquanto sua mente processava o peso daquele desejo. Ele vasculhou as memórias, e o conhecimento que possuía sobre o mito da princesa de Colchis, a manipulação dos deuses, a traição de Jazão, o fardo de ser eternamente rotulada como monstro de uma tragédia que ela nunca escolheu protagonizar. Após alguns segundos de um silêncio denso, ele relaxou a postura e voltou a encará-la, a voz despida de qualquer artifício. Me parece bem justo. Você foi usada e destruiu tudo o que tinha. Agora, você quer recuperar a vida que perdeu. Me deixe te ajudar com isso. Por favor. Antes que Medea pudesse formular qualquer resposta defensiva, Arashi mudou sua posição no tatame. Ele apoiou as palmas das mãos firmemente no chão e inclinou o tronco para a frente, abaixando a cabeça até quase tocar o solo, realizando uma reverência formal e profunda, um gesto de respeito e entrega absoluta. Você já foi usada por muitos, disse ele, a voz abafada pela proximidade com o chão, mas perfeitamente clara. Se para você me usar foi uma forma de confiar em mim, tudo bem, me use o quanto puder. Medea estancou no lugar, a respiração presa na garganta. Ver aquele jovem que transbordava uma presença mística tão avassaladora e uma postura que beirava a realeza curvar-se diante dela daquela maneira foi um choque cultural e emocional devastador. A lógica de sua vida inteira ditava que os fortes subjugavam os fracos. Mas Arashi estava voluntariamente invertendo os papéis. Ele estava se oferecendo como uma ferramenta mística, um peão em seu tabuleiro, apenas para que ela pudesse se sentir segura. Oh, o que você está fazendo? Levante a cabeça, ela exigiu, o tom misturando um pânico genuíno com o constrangimento que fazia suas orelhas arderem por baixo do capuz improvisado. Ela puxou os lençóis com tanta força que o tecido estalou. Você tem ideia do que está dizendo? Pedir para ser usado por uma bruxa. Você é mesmo um completo idiota. Ela desviou o olhar para a parede, os dentes cerrados enquanto tentava conter a turbulência em seu peito. Ninguém nunca havia se curvado para ela sem querer arrancar seus feitiços ou seu sangue em troca. A sinceridade quase absurda de Arashi estava forçando as defesas dela a desmoronarem, uma a uma, deixando-a sem saber como agir. O silêncio solene que se seguiu à reverência de Arashi foi abruptamente quebrado por um som terrivelmente mundano. O estômago do rapaz roncou alto, protestando contra as longas horas de vigília e a total falta de combustível desde a noite anterior. Arashi congelou na posição de reverência. Lentamente, ele ergueu a cabeça, as bochechas tingindo-se de um tom avermelhado sob o olhar estupefato de Medea. O estrategista implacável acabara de ser derrotado pela própria biologia. Medea piscou uma, duas vezes, e a tensão acumulada em seus ombros pareceu se esvair em uma fração de segundo. Um lampejo de divertimento quase cruzou seus olhos violetas, mas ela preferiu desviar o rosto, tossindo discretamente para disfarçar. Bem, já está quase na hora do almoço, Arashi pigarreou, levantando-se rapidamente com um sorriso amarelo, tentando recuperar a compostura. Antes de eu ir, vamos resolver isso. Ele caminhou até o suporte onde as vestes roxas da bruxa estavam estendidas. Os tecidos místicos ainda retinham uma umidade incômoda da tempestade. Arashi respirou fundo e ativou a canalização do tigre funeral. Concentrando a energia com maestria, ele fez uma onda sutil de calor seco emanar de suas mãos de unhas escuras, envolvendo as roupas sem que uma única chama real tocasse a fibra mística. Em poucos segundos, o vapor subiu e o manto voltou a ficar perfeitamente seco, macio e aquecido. Medea observou o processo com os olhos arregalados. A precisão mágica necessária para canalizar calor daquela forma em um tecido conceptual sem danificá-lo era impressionante. Mas o que a deixou realmente sem fala foi o fato de ele estar entregando as roupas aquecidas diretamente nas mãos dela, com todo o respeito do mundo. Arashi estendeu as vestes com um leve aceno de cabeça. Por favor, pegue. Eu vou fazer algo para nós dois comermos. Enquanto você se veste, eu vou estar esperando do lado de fora do quarto. Ela estendeu os braços por baixo do cobertor e pegou o manto. O calor que emanava do tecido tocou sua pele fria, trazendo um conforto físico que ela não sentia há muito tempo. Obrigada, ela murmurou, a voz tão baixa que Arashi quase não ouviu enquanto caminhava em direção à porta de correr. Assim que ele passou para o corredor externo e fechou a porta de papel suja atrás de si, Medea soltou um longo suspiro, deixando o corpo relaxar contra a parede. Ela olhou para as roupas limpas em seu colo. Pela primeira vez em séculos, um vislumbre muito sutil de um sorriso genuíno ameaçou surgir em seus lábios. Aquele garoto era mesmo um enigma.